Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Há 15 anos, quando eu era um seminarista lá em Recife, na Igreja Batista da Capunga, lá eu liderava o ministério de adolescentes daquela igreja. Nós estávamos ali fazendo um trabalho com aqueles garotos e na ocasião nós conhecemos um livro, nós lemos um livro chamado Um Mês para Viver. Esse livro traz a perspectiva de que o que você faria se tivesse apenas 30 dias de vida? É uma pergunta difícil, né, para a gente poder pensar sobre ela. E nós falamos isso durante 30 dias com os adolescentes da nossa igreja lá, naquele momento. Mas naquele livro havia um destaque, ou há um destaque, apesar do livro estar descontinuado aqui no Brasil, mas esse livro ele traz um destaque de um filósofo moderno chamado Alan Sachs. Ele diz que a morte é mais universal do que a vida. Porque nem todo mundo vive, mas todo mundo morre. E essa é uma dura realidade. Uma realidade que, por sinal, tem nos assolado nos últimos dias como igreja. Nós temos vivido, chorado, temos enfrentado a imensa dor da despedida. Quando eu fui convidado pelo então pastor lá da igreja da Capunga, pastor Ney, a Igreja Batista da Capunga é a maior igreja do Nordeste, batista, ou pelo menos na época era. E eu fui convidado para trabalhar ali com ele, e eu disse assim, pastor, eu me sinto tão honrado pelo convite, mas eu tenho uma preocupação, pastor. Ele, qual que é, Naum? Eu falei, pastor, é porque assim, são meus 2 últimos anos no seminário. E são os 2 últimos anos que eu preciso ganhar prática de púlpito. E aqui na Capunga eu não vou pregar nunca. Porque aqui só estão os pastores, os melhores pastores aposentados, são tudo aqui. Os meus professores do seminário estão tudo aqui. Na ausência do senhor, que vai pregar em um deles. Eu nunca vou pregar na igreja, como é que eu vou praticar? Ele falou, não, meu filho, não se preocupe, aqui na igreja morre muita gente. Mal sabia o pastor Ney que ele estava sendo usado por Deus para abençoar a minha vida. Ao chegar aqui na igreja, foi o pastor Marcos, num ato de coragem, tomei posse na igreja. Domingo, eu tomei posse num sábado à noite, foi o culto de posse. No domingo, o pastor Marcos pregou, segunda ele viajou de férias, 30 dias de férias. E ele pegou a primeira igreja batista, colocou no meu colo e disse, toma aqui, essa menina aqui é sua. E aí foi 30 dias para morrer, não foi para viver. Na segunda-feira, minha primeira folga oficial como pastor, eis que o meu telefone toca. O meu primeiro velório. E eu falei, Jesus, e agora? Meus irmãos, eu confesso que na minha imaturidade, realmente eu não sabia o que fazer, muito embora eu tenha feito aquilo demais lá na Capunga. Mas lá eu era só um seminarista. Lá eu podia errar, na verdade eu descobri que eu posso errar a qualquer hora. Mas quando você está assumindo um novo trabalho, você fica, né? E aí eu falei, vou ligar para o pastor Marcos, o que é que ele vai pensar, né? Liguei para o pastor Ney, né? Lá em Recife, pastor, me ajuda. Ele falou, meu filho, é só você fazer exatamente o que você fez aqui, e vai dar tudo certo. De lá para cá, meus irmãos, foram incontáveis funerais. Nesses últimos 40 dias, até ontem, nós fizemos 9 funerais. Ontem eu estava em casa, estudando, preparando o sermão. Meu telefone tocou, mais uma família enlutada da nossa igreja. 9 funerais. Meio que naturalmente eu fui assumindo essa responsabilidade. O Obgendon, inclusive, uma vez me chamou a atenção sobre isso. Ele falou, cara, você já parou para pensar o que é que Deus tem contigo, logo no começo aqui no meu primeiro ano? Porque o povo só morre na tua folga. Aí eu disse, é mesmo, né, Albi? Eu não tinha parado para pensar nisso. Aí eu conversei com o pastor Marcos, não disse para ele o que era. Eu estou falando assim, porque ele não está aqui hoje, né? Então, muito embora ele vai assistir. Mudei a folga da segunda para sexta-feira. Eu falei, pastor,
porque não fica ninguém aqui na igreja segunda-feira, e já quase toda segunda-feira eu já tenho que vir para a igreja para fazer velório, pastor. Vamos fazer o seguinte, eu trabalho na segunda oficialmente, e tiro folga na sexta. Aí pronto, beleza, boa ideia, bacana, o pastor aceitou logo de primeira. No primeiro mês fiz 2 funerais na sexta-feira. O Albigenor olhou e disse assim, rapaz, Deus tem propósito nisso. O fato, meus irmãos, é que quando a gente lida com a morte, a gente não pode lidar com ela como sendo mais uma. Porque ao cuidar de um funeral, você precisa estar de forma inteira participando daquele momento. Você nunca vai conseguir sentir a dor do outro propriamente tal qual ela é. Mas você precisa fazer parte do momento, de forma integral. Sabemos que a morte, ela nos traz perplexidade. Ela nos traz muita tristeza. Há, inclusive, quem não consiga nem estar perto de quem morreu. Já tivemos casos aqui na igreja. Olha, se eu fosse escrever assim, um livro só sobre, na época do Albigenor, seria assim, anedotas de funerais, entendeu? Aí a metade da igreja não entendeu porque aí seria assim, piadas de funeral. Porque, irmãos, eu tenho história, viu? Mas dentre todas elas, engraçadas e tristes, todas, o que traz alento ao coração é saber que aqueles que morrem na presença do Senhor agradam o coração de Deus, porque quando eles chegarem aos portões da morte, o Eterno, o nosso Deus, saudará aqueles a quem Ele ama. Isso é o que traz alento ao nosso coração. Muitas vezes nós falamos que perdemos alguém, e claro, perder alguém que amamos, entre aspas, é uma das dores mais agudas. Eu costumo dizer, inclusive, que eu vou morrer e não me acostumo com a morte. Porque humanamente falando, é talvez a despedida mais cruel que alguém pode fazer com quem ama. Você sabe onde você vai deixar a pessoa, mas você nunca mais vai ter aquele abraço. Cada velório, cada funeral que eu faço, que eu estou presente, lembro inclusive que eu tenho pai e mãe, e que eu vou passar por essa dor de forma aguda. E peço e rogo a Deus, a fim de que quando chegar a minha vez, Deus me dê o abraço, o consolo, o afago tão necessário para essa hora. Mas sabe, meus irmãos, é natural sentirmos dor, nos sentirmos devastados. Há inclusive quem se sinta abandonado. Como pode essa pessoa ter morrido e me deixou sozinho? A mortalidade, ela continua sendo o grande nivelador da humanidade. E com isso, irmãos, eu quero te dizer que o meu dia vai chegar, assim como o seu. Porque de todas as certezas, de fato, essa é uma que nós deveríamos nos preparar para ela. Mas nós não nos preparamos. Não há quem esteja preparado, por mais que diga. Se faça de forte, ou até esteja realmente forte no funeral. Mas haverá um momento na madrugada em que o choro irá vir, que a angústia vai tomar conta do seu coração. E quer saber? Sinta, porque você é humano. Afinal de contas, o próprio Jesus chorou na partida de um amigo, ao ver a dor daqueles familiares. Jesus, diante daquela cena, ele olha e ele chora. Ao ponto das pessoas que estavam ali olharem e dizer, vejam como ele amava essa família. Mas parece, irmãos, que nós não nos preparamos para isso. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, fala sobre esse assunto. Inclusive em Jó,
nós vemos que Deus decretou o número dos dias, dos meses que nós vamos viver. Já está decretado. O nosso ponto final já está decretado. Há algum tempo eu recebi um presente, um livro sobre essa temática, com o título Luto é outra palavra para falar de amor. Como honrar a vida de quem vai e de quem fica após a perda. Este livro aponta para a ressignificação da vida através da morte. E esse é o título da nossa mensagem de hoje. Morte, a morte que ressignifica a vida. Esse livro, apesar de não ser cristão, ele me fez refletir sobre esse tema de uma forma diferente. Olhando para a cruz, vendo ali inclusive um funeral estando acontecendo, e naquele funeral nós experimentamos o maior e o verdadeiro amor. E ao refletirmos, irmãos, nós entramos num processo paradoxal entre a vida e a eternidade. Há quem diga, a vida eterna deve ser a melhor coisa, mas agora não. O meu avô, o pai da minha mãe, ele durante muito tempo ele dizia assim: eu nunca entendi os crentes. Dizem que o céu é a melhor coisa, mas ninguém quer morrer. E você já deve ter ouvido isso. De fato, irmãos, ninguém quer. Como eu já disse, a morte traz essa perspectiva da perda, nos deixa perplexos. Aproximadamente 15 dias, hoje, pastor Marcos estava tomando café da manhã na minha casa, estávamos nos preparando para irmos para o Cariri, para organizarmos uma igreja. Metade já da nossa equipe lá da Cibuc já estava a caminho de lá, ou já estava lá. E ali na mesa, tomando aquele café, nós estávamos falando da semana, onde nós tivemos que nos despedir de alguns irmãos. De uma semana que foi difícil para nós. Apressamos o café, 7h45, já estávamos saindo, pegando a estrada. E por volta de 8h50, mais ou menos, da manhã, nós estávamos na BR-116, rumo ao Cariri. O telefone toca, pastor Vitor, meu telefone é quem estava no multimídia do carro. O pastor Vitor já tinha ligado para o pastor Marcos, claro, a gente não viu, ele estava dirigindo, o celular estava de lado. E aquele telefone então tocou, atendi, Vitor então estava em acampamento, nosso pastor de adolescente, estava em acampamento com os adolescentes. Num sábado de manhã, numa hora daquela, dificilmente um pastor de adolescente vai ligar para o pastor presidente da igreja, né? Mas tudo bem, pode ligar, claro que pode. E aí ele começa a ligação e diz assim: e aí cara, tudo bem? Eu disse: tudo bem. Ele falou: vocês já estão na estrada? Eu falei: sim. Ele falou: então para o carro. Aí eu olhei para o pastor Marcos já olhando para mim, e o coração do pastor Marcos, claro, né, a gente via pela camisa. Ele disse: cara, aconteceu algo muito grave. Pronto, aí o pastor já conectou: morreu um adolescente, não é possível. Nós estávamos ainda na estrada falando sobre, a gente contando causos dos nossos irmãos que tinham partido, a gente lembrando das bênçãos de que foi conviver com essas pessoas, histórias que eu e o pastor Marcos vivemos com essas pessoas que partiram. Nós vimos conversando sobre isso. Ainda falávamos sobre funeral. Aí o pastor Vitor liga: cara, aconteceu algo, para o carro na estrada, para o carro. Aí a gente olhou um para o outro, assim, porque aconteceu algo muito grave. Aí o pastor Marcos para o carro na estrada, né? E o coração do pastor, né? Foi: meu Deus do céu. Naqueles milésimos de segundo, nós conjecturamos que tinha morrido metade dos meninos do acampamento, a outra metade adoeceu. Olha, vocês não têm ideia como é que nós ficamos naqueles milésimos de segundo. Então o pastor Vitor nos dá a notícia de que o pastor Azael havia falecido. Que triste notícia.
Naquele momento oramos ao Senhor, buscamos sabedoria e discernimento da parte de Deus, o que faríamos, se continuaríamos a viagem para o Cariri, ou se iríamos até Tianguá, prestar a nossa homenagem ao nosso querido amigo e claro, levar uma palavra àquela amada igreja. Tomamos a decisão de ir para Tianguá. Organizamos aquele funeral, não podia ser diferente, né? Pastor Marcos pregou. Mas, meus amados irmãos, naquele dia foi uma estrada longa até chegarmos lá. Sem sabermos exatamente o que havia acontecido, o que nós encontramos quando chegamos ali em Tianguá foi uma igreja perplexa, parada, atônica. Afinal de contas, eles perderam o líder deles. Eles não sabiam o que fazer, como fazer. Eles não sabiam quais seriam os próximos passos. Não saberiam. Por que eles não sabiam fazer? Porque o pastor havia falecido. Depois de todo um dia de organização, era 11h43 da noite, às 23h43. A igreja estava lotada de gente, porque haviam dito que o corpo chegaria por volta das 11h da noite. O corpo estava no ML de Sobral, de lá foi liberado para ir para Tianguá. 11h45 da noite. A igreja lotada, as pessoas conversando, sem entender o que havia acontecido. Alguém diz, o corpo chegou. Então, 6 homens de Deus fizeram questão de pegar nas alças aquele caixão e entrar como uma marcha fúnebre naquela igreja, levando o corpo do seu pastor até a frente. Do jeito que todos estavam, as pessoas estavam assim conversando, o corpo entrou, eles simplesmente pararam. As pessoas só ficaram assim, perplexas. Olhamos um para o outro, eu e o pastor Marcos, e nós tivemos o mesmo sentimento. Nunca estivemos no lugar onde houve tamanha perplexidade. A morte, somente a morte, é capaz de causar isso em nós. Somente ela. Diante daquela cena tão triste, a igreja então começou a louvar ao Senhor. Meu Deus. Eu não podia estar em outro lugar, irmãos. Eu tinha que estar naquele lugar, naquele dia. A igreja glorificando a Deus, adorando ao Senhor, dando glórias ao Senhor. Falei, onde isso é possível acontecer? Que funeral? Em que funeral isso é possível? Se não no funeral de um crente em Jesus. A igreja foi tomada pelo Espírito Santo. Oramos uns pelos outros. Crianças choravam, velhos choravam, todos choravam, mas todos em uma só emoção se abraçavam e se consolavam. Fomos impelidos pelo Espírito para orarmos, para adorarmos ao Senhor. Ao voltar daquela viagem, esse livro que eu já havia lido há algum tempo, já estava na minha biblioteca, ele foi retirado da biblioteca e voltou à prateleira da leitura. Eu tenho uma prateleira de leitura de livros que eu estou lendo. Então ele voltou e eu refiz a leitura dele essa semana, para poder me ajudar na preparação desse sermão. Ao longo da minha vida, meus queridos, eu aprendi na prática, vendo e vivendo, de que o funeral do crente é diferente. É diferente. E esse é o desafio como cristão, que eu e você temos, saber lidar com a morte na perspectiva da eternidade. Pois somente, irmãos, através dessa intimidade com Deus que nós vamos entender, ao contrário do mundo, que busca explicações humanas, que busca entendimentos filosóficos, para poder compreender ou aceitar a partida de um ente querido. Mas como? Como entender filosoficamente a morte? Não é possível. Pois a morte, ela entrou no mundo através do pecado.
A morte, ela é consequência do pecado. E o pecado é um ato espiritual. É a desobediência a Deus. Logo, não há entendimento filosófico para a morte. Há uma compreensão espiritual. Tamanha a dor que você sente, somente a presença do Espírito Santo, ela é capaz de chegar até você, dispensando graça, misericórdia e consolo. Quero lhes convidar a abrir as vossas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 15, nós vamos ler os 4 últimos versículos, 55, 56, 57 e 58. Paulo, escrevendo aos Coríntios, uma igreja nova, que estava aprendendo a ser igreja, uma igreja que ainda não tinha compreendido a dimensão da morte, porque até então a morte era um fim em si mesmo. Morreu, morreu. Mas Paulo traz a eles esse conceito sobre o que é a morte na perspectiva da cruz. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Amém. Como eu disse, a morte entrou no mundo através do pecado. E logo afeta todos nós, porque nós nascemos pecadores. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte, e assim por diante. Eu considero, inclusive, o maior dos terrores, e o último inimigo a ser vencido. A morte atinge a todos sem distinção. Todos. Contudo, irmãos, a morte foi vencida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Jesus enfrentou a morte, retirou seu aguilhão, ressuscitou e inaugurou a imortalidade. Jesus inaugurou a vida eterna para nós. E aí Paulo, meio que no discurso retórico, forte, filosofal, é importante dizer isso, e não estou fazendo contradição ao que eu disse, mas Paulo, ele olha e diz: ô morte, onde tu estás? Você não se garante tanto? Você não matou todo mundo? Ninguém nunca ressuscitou? Onde está, ô morte, a tua vitória? Me mostra. E claro que se ele estivesse diante da morte, ela não poderia mostrar absolutamente nada para ele, porque a morte não tem mais a última palavra. Quem tem a última palavra agora é o Senhor, porque Ele derrotou a morte. Ele trouxe a palavra de esperança, porque ainda que morram, viverá. Eu vou e volto para buscar aqueles que creem em mim. Meus amados irmãos, Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Quem crer nele não morrerá eternamente. Assim como Cristo ressuscitou, também eu e você, nós, ressuscitaremos. Receberemos um corpo imortal. Receberemos um corpo incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo de Cristo. Que lindo dia, que lindo dia. Ao desafiar a morte, Paulo faz essa pergunta retórica, que é um tanto quanto, eu diria, desafiante a uma declaração de triunfo. E ao perguntar onde está a morte, ele está então proclamando a derrota a ela, ou mostrando e provando que ela já morreu, e dizendo para os irmãos lá em Coríntios, falou: a morte já não pode mais ser um peso para você.
Onde está o teu aguilhão? Onde está o teu ferrão? Onde está aquilo que te fere, aquilo que te machuca? Onde é que está o pecado, o teu acusador? Não há mais, porque é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, Ele nos purificou. O sangue de Jesus nos curou. O sangue de Jesus nos salvou. O sangue de Jesus nos salvou de toda a maldade. Oh morte, onde tu estás? Já não há mais vez sobre esse corpo, sobre essa igreja. Porque a morte antes parecia ser a última palavra, agora ela é desafiada, ela é desarmada. Ela é um grito de vitória. Paulo, quando ele traz essa frase retórica, ele está dando um brado de vitória sobre a morte. Você foi comprado pelo sangue de Jesus? Amém? Amém. Pois é, irmãos. Pois é o sangue de Jesus que ressignifica a nossa história, apagando o nosso passado e nos dando a oportunidade da vida eterna. Para nós, essa pergunta, ela nos oferece um consolo profundo, especialmente em tempos de luto. A ressurreição de Cristo garante que a morte não tem mais essa última palavra. No verso 56, Paulo diz que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Veja, eu acho interessante, inclusive, a forma como o pastor Eugene Peterson, ele traduz esse versículo na Bíblia, a mensagem. Ele diz assim, ó: foi o pecado quem tornou a morte tão terrível, e foi o código legal da culpa que conferiu ao pecado sua influência destruidora. A morte era para ser algo natural, vista inclusive de forma natural. Mas o pecado, ele torna essa morte, ele traz um peso terrível, ele traz sobre a morte essa culpa. E o pecado, eu diria, ele traz um peso dobrado. Mas sabe, irmãos, o pecado dá morte, dá poder à morte, mas o sangue de Jesus dá poder à vida eterna. Nós cremos que a morte virá para todos, mas não a morte eterna, essa morte que é terrena. Porque já não há mais nenhum pecado conferido a nós. Nas minhas alegorias, por favor, eu aprendi quando eu era criança, a minha professora do departamento infantil, na época ainda era departamento infantil, né? Ela dizia que quando a gente morresse, chegasse lá no céu, ia passar um filme da vida da gente. Pô, que terror, né? Você toca no coração da criançada esse negócio, né? Meu Deus, aquela balinha que eu roubei lá da cantina, Jesus vai aparecer lá no céu, né? Claro, era a forma da professora lá ensinar a nós. Mas irmãos, lá no céu não vai ter filme de ninguém. Porque quando ele disser assim, vamos passar o filme do Obgenor, play. Ué, deu problema? Não, porque não tem mais nada, o sangue de Jesus já apagou tudo. Vamos passar o do Paulo Frota. Cadê? Apagou. Vamos passar de ninguém. Aquele que crê, João 3,16 diz que todo aquele que nele crê, não se perca, mas tenha a vida eterna. Todo o que crê. Oh, irmão, não tem esse play. Quando buscar, Alexandre, essa história da gente, não tem mais. Acabou. A balinha que o pastor pegou lá da cantina, meu Jesus, graças a Deus que já passou. Entendeu? Não vai passar mais lá no céu. Isso nos mostra, irmãos, que a lei que revela o pecado não tem poder de remover o pecado. Ela apenas expõe o pecado. Porque o que remove o pecado é o sangue de Jesus. E para nós, irmãos, isso significa a vitória sobre a morte. Que ela não alcança mais o nosso ser. Nós somos perenes, perecíveis, sim. Nós temos uma vida, mas somos perecíveis. Somos constantes, somos abundantes, temos uma vida, a vida para a qual o Senhor Jesus Cristo morreu lá na cruz, uma vida abundante.
mas nós somos perecíveis. Uma hora findaremos. Mas sabe, meus amados, a vitória sobre a morte, ela não é alcançada sobre os nossos esforços. Ah, pastor, como eu já ouvi de tanta gente, dizendo assim, não, pastor, hoje eu não vou entregar minha vida a Jesus, não. Sabe, pastor, eu tenho umas coisas para resolver, eu tenho umas pendências acolá, eu tenho umas coisinhas ali, etc. E as pessoas querem por força própria, as pessoas querem pelo seu jeito resolver as coisas. Irmão, no mínimo você vai piorar o que já tem. No mínimo. No máximo, se você deixar quieto, vai ficar só fedendo ali mesmo e tá tudo certo, você vai se acostumando com aquilo dali. Mas se você quiser tentar arrumar você com suas próprias engenhocas, com as suas ideias, você vai piorar. Porque nós temos essa capacidade de piorar aquilo que é perfeito. Então, cada vez que a gente... Aí piora, a gente tenta remendar, pior. Não, é melhor entregar, descansar e dizer assim, Deus, toma. Toma. E aí, quando você diz isso, você experimenta a graça. Porque ela é a resposta do dilema do pecado e da morte. A graça. No verso 57, Paulo, ele diz que essa vitória veio por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não corra você a sua carreira sozinho. Não queira você resolver os seus problemas. Paulo, ele nos lembra que essa vitória sobre a morte, sobre o pecado, é um presente de Deus. E eu não mereço, você não merece. É só graça, ponto. Você toma posse, se rende e vive a obediência. Porque sendo graça, irmãos, a garantia está em Jesus e não em nós. Porque quer saber? Ainda hoje eu vou pecar de novo. Amanhã de novo. Depois amanhã de novo. Então não está em mim a solução, mas está em Jesus. E o que nos garante a esperança da vida eterna é a ressurreição de Cristo. Porque nós vamos, juntamente com Ele, ter a nossa própria ressurreição. Vamos ter também a nossa vitória triunfal no final de tudo que nós estaremos vivendo. Transforme a sua vida de lamento em uma vida de gratidão. Agradeça a Deus por ter enviado o seu Filho para sofrer a dor da cruz, para derramar o sangue na cruz, para resolver a nossa pendência do pecado. E você reconheça que você é um pecador e que você necessita se arrepender. Portanto, arrependam-se. Ao se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo, você vai gerar no teu coração uma linda e confiante esperança da perspectiva da vida eterna ao lado do nosso Deus. A morte ressignifica a vida. Quando a morte, ela é preciosa aos olhos do Pai. Caminhando para o final. O último versículo, versículo 58, ele diz: meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Lembro que na introdução do sermão eu falei um pouco sobre isso, de que aquela igreja lá de Coríntios, eles não entendiam ainda a eternidade, achavam que ia se findar tudo ali na morte, mas Paulo diz assim: ei, continuem, não desistam, essa obra é para ser dada continuidade a ela, continue, pregue o evangelho, a palavra do arrependimento. Ah, mas a pessoa morreu, mas ela tem a garantia da vida eterna, porque todo aquele que nele crê, não irá para o inferno, é o que diz João 3,16. Paulo sabia da preocupação de muitos, em ter na morte o fim. Por isso ele termina esse texto dando ênfase na perseverança da fé, na dedicação do trabalho, sobretudo do trabalho do reino de Deus. Permaneçam firmes, força, meus irmãos, nada de desânimo. Dedique-se inteiramente ao trabalho do reino de Deus, porque nada do que vocês fazem para o Senhor jamais será uma perda de tempo. A firmeza na fé, irmãos, ela nos proporciona a estabilidade espiritual.
ela nos ajuda a enfrentar a adversidade com confiança e com esperança. Mesmo em tempos de dificuldades, mesmo enfrentando os momentos mais agudos de dor, a nossa fé irá gerar em nós a esperança do porvir, a esperança da graça, a esperança do amor, a esperança da eternidade. Essa exortação de Paulo, ela nos chama a atenção a uma fé, a vivermos, a praticarmos, e mais do que isso, a ensinarmos, a compartilharmos, a pregarmos, a ensinarmos. Concluo a mensagem dessa manhã. Ao olharmos para esse texto de 1 Coríntios, meus amados, vemos claramente a vitória que temos em Cristo. A ressurreição de Jesus, ela é a base da nossa esperança. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Se Jesus não tivesse ressuscitado, esse memorial seria completamente inútil. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria inútil, a nossa fé seria sem valor, a nossa esperança não seria em nada. Mas nós cremos num Deus que nos ama sobre todas as coisas, que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. A certeza da ressurreição, irmãos, nos dá conforto em momentos tão difíceis. Nos motiva então a viver com firmeza, vivermos com propósito. Que ao participarmos da ceia hoje, façamos deste memorial uma renovação da nossa esperança, de que nós cremos num Deus maravilhoso, que derramando o seu sangue, dispensou sobre nós o perdão dos nossos pecados, que ao vencer a morte no sepulcro, nos dá a esperança de que Ele voltará, e cumprirmos cada vez mais esse chamado, aumenta a nossa fé, para vivermos uma vida de dedicação à obra do reino de Deus.